paz do Senhor Jesus a todos, maravilha, estamos mais uma vez com vocês, estamos aqui gravando, né, mais um programa, mais um vídeo aqui concernente a nossas lições da nossa escola dominical. E nessa oportunidade nós estaremos estudando uma lição maravilhosa, né, uma lição tão poderosa, tão maravilhosa, que fala algumas peculiaridades tão importantes para nós entendermos aqui. Antes de eu entrar aqui, gostaria de agradecer a todos, né, que têm fazido parte do nosso canal, que têm estado conosco, que têm nos ajudado aqui, que têm participado juntamente conosco aqui do nosso canal aqui, EBD para Todos. E eu gostaria de pedir que você continue conosco, né? Não se afaste, não deixe aí, continue conosco, deixando o seu comentário, deixando a sua participação, deixando o seu like, que é importante para nós. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Você que ainda não se inscreveu, gostaria que você se inscrevesse, que você continuasse fazendo parte, aí divulgue aí nosso canal aí para os amigos, né? Para aqueles que gostam mesmo de escola dominical, porque aqui é para quem gosta mesmo de escola dominical. Então, para você que gosta de escola dominical, gostaria que você fizesse parte e convidasse aí aqueles que você sabe que também gosta de escola dominical. Então, gostaria de deixar aí, né, meus agradecimentos a todos, pedir que você não se esqueça de comentar, de deixar a sua participação aqui juntamente conosco e apertar aí no like, para que nós possamos aí continuar aqui fazendo o nosso papel aqui, amém? A lição de hoje que nós iremos estudar é a lição de número 3, tá? Então nós já estamos na terceira lição desse trimestre esse que fala sobre o tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Então nós falaremos, né, todo esse trimestre sobre tempo, bens e talentos. Então esse é o propósito desse trimestre, falar sobre esses assuntos maravilhosos. E nessa oportunidade, a oportunidade que se chama hoje, nós estudaremos a respeito da mordomia da alma e do espírito. Falaremos sobre o serviço, né, sobre a mordomia, nada mais é do que o cuidado, do que o serviço com a alma e o corpo, a alma e o espírito. O corpo nós falamos a aula passada, então nós entraremos agora sobre a mordomia, né, sobre o serviço, sobre esse trabalho que o corpo, em parceria com a alma e o espírito, eles praticam, eles fazem. Como que é esse serviço? Como que é ser um mordomo do corpo e do espírito? Qual seria essa mordomia do corpo e do espírito, ou da alma e do espírito, né? Nada mais é do que o cuidado que nós temos. Se nós temos o cuidado com o corpo físico, né? Assim como muitos têm o cuidado de ter a sua higiene, de praticar exercício, se alimentar bem, dormir bem, acordar bem, né, ter toda a sua saúde aí do seu corpo, principalmente cuidar desse templo, né, porque não é somente você praticar exercício, comer bem, dormir bem, não, é ter esse corpo saudável, ter esse corpo bem alinhado, porque o Espírito Santo, né, a presença do Espírito Santo está em nós. Então, se o Espírito Santo está em nós, nós temos que ter cuidado com esse corpo. E também não é somente o Espírito Santo, né, que está em nós. Nós também temos um homem interior. Assim como nós temos o homem exterior, nós temos também o homem interior, que é a beleza, né? Essa beleza maravilhosa da criação. Então, se Deus criou o ser humano, um homem exterior para viver, que nós vamos entrar aqui na lousa daqui a pouco, né? Para falar aqui dessa separação aqui, desse homem, né? Desse homem material, né? Que é esse homem corpo, e depois falaremos aqui sobre esse homem dicotômico aqui, que é esse homem duplo aqui, tá bem? Então, daqui a pouco nós falaremos aqui, só para nós continuarmos aqui, então nós entenderemos aqui sobre a beleza da alma e do espírito, essa dupla parte aqui, que esse homem, na verdade, esse homem interior, né, que a beleza da alma e do espírito, vamos dizer assim, a filosofia, a ciência, né, estuda, mas é uma parte tão complexa, né, uma complexidade tão maravilhosa que nós vamos entender aqui. Lógico que nós não vamos
esclarecer, porque é algo misterioso, é algo tão tremendo que nem os próprios filósofos, nem Platão, nem o próprio Aristóteles, né, que foram os grandes pensadores, né, da Grécia, os grandes filósofos da Grécia Antiga, eles conseguiram compreender a questão da alma, do corpo e do espírito. Não vai ser nós que vamos aqui esclarecer aqui, mas nós vamos entender conforme aqui nós já praticamos, já estudamos, já entendemos um pouquinho aqui. Mas nós vamos estar esclarecendo algumas coisas aqui para nós podermos entender aqui, amém? Então vamos lá. Então o tema de hoje é a mordomia da alma e do espírito. Esse é o nosso tema. Gostaria que você participasse conosco. E não se esqueça, tá? Deixe o seu comentário, deixe o seu like e participe conosco e se inscreve no canal aí para nós estarmos aqui juntos participando aqui dessa lição maravilhosa. Então, o nosso texto áureo se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Ele vai dizer assim para você: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a primeira coisa que nós vamos entender aqui sobre essa tricotomia do homem, né? Então nós vamos entender sobre essa tricotomia aqui. Mas a Bíblia fala, claro, se já estamos aqui, né, tratando desse assunto aqui nesse primeiro texto que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, aonde ele fala sobre e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Então você vai ver que, né, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele já começa dando um entendimento que o homem ele é um ser tricotômico, ele é um ser de três partes. Como assim três partes? Ele tem corpo, alma e espírito, né? Falando de fora para dentro, tratando do homem exterior para o homem interior. Mas como Paulo ele escreve do homem interior para o homem exterior, ele fala espírito, alma e corpo, né? Então ele dá a entender que nós somos aí esse homem triplo aí. A verdade prática ela vai dizer assim: ao lado do corpo, a alma e o espírito devem estar preparados para a vinda do Senhor Jesus. Então, assim como o corpo, né, ele precisa estar preparado para quando o Senhor vier buscar a sua igreja, o espírito e a alma ainda mais, né, porque esse homem carnal, ele vai passar por um processo de transformação. O que é carne, o que é pó volta para o pó, que assim a Bíblia nos diz, né? O próprio Gênesis lá, seu capítulo 2, seu capítulo 3, capítulo 3 mais correto, né? No seu capítulo 3 ele vai dizer que o homem é pó e ele vai voltar para o pó. Então aquilo que é carnal, ele volta para aquilo que é carnal, que é o pó. Mas o homem espiritual, ele segue-se, né? Ele segue-se o juízo. Por quê? Porque é esse homem que vai passar por esse juízo maravilhoso. Aí, logicamente que Tessalonicenses, né? Segundo Tessalonicenses, capítulo 4, vai falar sobre a transformação, né? Que nós seremos transformados num corpo glorificado, assim como Cristo é hoje, né? Esse é o chamado para o Evangelho, né? De tornar o ser humano a esse corpo transformado como Cristo é hoje, né? Então nós passaremos por essa transformação, porque será assim como a própria doutrina paulina nos ensina, né? Que o homem ele será ressuscitado naquele grande dia, né, que será o grande dia do arrebatamento. Haverá a ressurreição para aqueles que morreram em Cristo, né? Esse homem carnal ele voltará, mas ele receberá um corpo transformado, um corpo tangível, porém um corpo transformado não mais do pecado, né, como o apóstolo Paulo escreve, né, que em Romanos, que o homem ele agora nesta terra ele tem o corpo do pecado, que é esse homem pecador que recebeu aí, né, esse
DNA de Adão, né? Mas esse homem ele receberá agora o DNA de Cristo, que é esse corpo transformado assim como Cristo é. Mas a verdade prática ela vai dizer assim: ao lado do corpo, a alma e o espírito devem estar preparados para a vinda do Senhor Jesus. Então, essa preparação ela tem que se dar no corpo, na alma e no espírito, porque se nós não preparar os três não tiver preparado, logicamente que o corpo todo será lançado ali no inferno. Então há uma necessidade de uma preparação total, do homem totalmente estar preparado para a vinda do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Gálatas 5:16, 22 a 25, que vai dizer assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, porque ou para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque se a obra da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, ou o reino de Deus. Olha só. Então todas essas práticas que é considerado como obra da carne, ela tira o homem da presença de Deus, porque o pecado, né, que ele dá como obra da própria carne, ele afeta o homem carnal, mas ele também afeta o homem espiritual, porque o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aqui em Gálatas, ele vai falar que há uma briga, né? Há uma luta entre o homem carnal e o homem espiritual, uma luta que esse homem ele tenta fazer a vontade, né? Fazer essas obras, praticar essas obras, porque obra da carne é aquilo que a carne tem praticado, né? As práticas que a carne tem praticado. Então Paulo ele fala que diariamente havia essa luta, né, no seu espírito contra a sua carne, porque as obras da carne, ele falava que o bem que ele queria fazer, escrevendo ali em Coríntios, ele fala que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que habitava nele, que era o pecado, né, que estava instalado no seu DNA carnal, ele fala que esse homem queria fazer o mal. Então o bem que ele queria fazer no espírito ele não fazia, mas o mal que habitava nele ele fazia, porque ele era um homem miserável, um homem pecador que lutava diariamente para vencer, né, as tentações, porque nós lutamos dia após dia para vencer os desejos carnais, porque a carne ela pende para aquilo que é carnal. Claro, a carne ela pende para aquilo que é da carne, e o espírito pende para aquilo que é espírito, porque o homem espiritual, ele sente a necessidade de Deus. Então o homem espiritual é essa parte, né, que sente a necessidade de Deus, mas o homem carnal, ele sente a necessidade da obra da carne. Então precisa estar em comunhão. Aí que entra, né, a questão da alma, que é essa parte intelectual, essa parte emocional do ser humano. Assim como uma estrutura, o homem ele é uma estrutura carnal, uma estrutura física, né, tangível, visível, mas ele também é uma estrutura invisível, uma estrutura imortal, uma estrutura que não vê, os olhos normais, os olhos humanos não conseguem enxergar esse homem interior, que é esse homem espiritual que Deus criou, porque o que muitas das vezes nós vemos, né, nós vemos pelo espelho, talvez não é isso. Não é isso que nós somos. Não é aquilo que nós estamos interiormente, né? Apenas, claro, nós não somos apenas aquilo que nós estamos vendo no espelho. Nós somos aquilo que está lá no interior. Então é esse homem que precisa de salvação, porque é esse homem que vai partir para a eternidade junto com Cristo. Mas claro que nós precisamos cuidar tanto de um como o outro, porque o homem completo, né, o homem carnal, o homem espiritual e o homem emocional, esse faz parte da criação, porque Deus criou o homem assim, esse
essa parte tripla, né? Esse homem triplo aí. Mas vamos lá, vamos continuando aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Então, se nós somos espirituais, logicamente, se nós temos o Espírito Santo em nós, nós somos agora espirituais. Aí não tem como, né? Não tem como, ainda que a carne ela tente nos levar, né, para o lado carnal, mas nós somos espirituais, nós andamos em espírito, nós estamos em espírito. Então a luta ela é vencida para aquele que tem a ajuda do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele faz isso, né? Ele nos ajuda a vencer os nossos desejos carnais. Amém? Então vamos lá. Para nós entendermos aqui, né? Para nós entendermos aqui, vamos ler a introdução e já falarmos aqui rapidamente sobre esse assunto tão maravilhoso e importante para nós aqui. Primeira introdução aqui. Para sermos mordomo da alma e do espírito, o homem necessita, antes de tudo, da fé em Deus, da entrega incondicional a Cristo Jesus e da ação poderosa do Espírito Santo na sua mente, pensamento e maneira de viver diante do Criador. Para isso é preciso ser nova criatura. 1 Coríntios capítulo 5, verso 17. Assim, além de conservar o corpo, precisamos conservar a alma e o espírito. É o que veremos nesta lição. Então, nós vamos estudar, né, essa lição tão maravilhosa que também é uma lição que ela é dividida, né, em 3 tópicos, né? Isso a base aqui da nossa lição. Ela é dividida em 3 tópicos, sendo que o primeiro tópico aqui, ela fala sobre o conceituando, né? Conceituando a alma e o espírito. Então esse é o primeiro tópico, né? Falaremos sobre o conceito, essa conceitualização aqui da alma e do espírito, em seus tópicos, né? Ou seus subtópicos aqui. O primeiro subtópico aqui é o significado da alma, né? E nós estudaremos sobre o significado da alma, que é algo, vamos dizer assim, complicado, né, e difícil de nós entendermos o conceito da alma, né, porque nem a filosofia, nem a sociologia, a ciência, né, conseguiu entender e explicar o sentido, ou esse sentido da alma aqui, mas nós falaremos aqui o que nós compreendemos aqui. O segundo, a origem da alma, né, da onde se originou, claro, né, isso é fato, né, que se Deus criou o ser humano, logicamente que a alma originou de Deus. O terceiro subtópico aqui, a conceituação de espírito. Então nós falaremos sobre o conceito da alma e o conceito do espírito. O segundo tópico aqui, a mordomia da alma ou do homem interior, tá? A mordomia da alma e do homem interior. Dos seus seguidos subtópicos aqui, o primeiro subtópico fala a tricotomia do homem, esse homem triplo, né, que nós entenderemos aqui, a mordomia da alma, e o terceiro, esse aqui, ele só tem 2, né, só são dois subtópicos, mas o terceiro tópico aqui, ele vai falar sobre a mordomia do espírito. A mordomia do espírito e seus 2 subtópicos também. Ele vai falar o primeiro subtópico, andando em espírito, e o segundo aqui, frutificando no espírito. Então esses 2 tópicos aqui, né? O segundo tópico, que é a mordomia da alma, e o homem interior, eles só são 2 subtópicos.